todos, obrigado pela vossa presença. Vamos continuar o ciclo a que chamei Herdeiros ou Heréticos e que, no fundo, tem a ver com uma das, digamos, das teses desta exposição, para além da questão do universalismo ou da universalidade da arquitetura portuguesa, que já tive a possibilidade de explicar, e quem quiser perceber melhor está no texto introdutório da exposição. Há uma outra característica que eu atribuo à arquitetura portuguesa e que, para mim, é uma das garantias da sua longevidade, da sua qualidade, ou da qualidade, da longevidade dessa qualidade, e que tem a ver com a relação que se estabelece entre gerações, que nunca é, no caso dos melhores arquitetos, de total reverência em relação aos mestres, mas exatamente de aprendizagem, numa lógica de legado, que depois é reinventado constantemente na geração seguinte. E eu penso que, pelo menos nos últimos 50, 60, 70 anos, esta continuidade que se estabelece entre gerações vem garantindo, penso eu, a nível nacional e também no trabalho que é feito fora de Portugal, vem garantindo uma qualidade na arquitetura portuguesa e um respeito intergeracional que eu, se calhar, não encontro noutras culturas arquitetónicas. Hoje temos aqui três amigos que, no fundo, partilham não apenas uma geografia, mas partilham também uma cultura arquitetónica que, de alguma maneira, eu coloco como epicentro, se quisermos, o ateliê do Luís Carrilho da Graça, do João Luís Carrilho da Graça, mas que, na verdade, começa antes. O João Luís vai um pouco explicar essa relação que foi estabelecendo com uma geração anterior. Mas eu, em jeito de provocação, trouxe esta imagem do ano em que o João Luís concluiu o seu curso, de 1977, e a ideia aqui era trazer um pouco para debate a importância ou não que teve para o João Luís a polémica do pós-modernismo. O João Luís forma-se numa altura em que na Escola de Lisboa, mas também na Escola do Porto, mas sobretudo na Escola de Lisboa, pela influência de alguns professores, como por exemplo o Manuel Vicente, a questão do debate pós-moderno, da relação com a América ou com a Ásia e com todo o debate, sobretudo anglo-saxónico, trazido pelo Charles Jenkins, vem contaminar, vamos chamar assim, o trabalho de alguns dos arquitetos da tua geração. E este livro, que sai exatamente no ano em que tu te formas, marca para muitas gerações de arquitetos de então uma espécie de princípio, de referência ou de debate que era urgente fazer depois daquilo que na altura se chamou o cansaço que a arquitetura moderna tinha gerado ou tinha provocado em algumas gerações anteriores. E estou a pensar, por exemplo, no debate que o Nuno Portas e o Nuno Teotónio Pereira já tinham iniciado antes. Um pouco depois, em 1980, dá-se a grande exposição de Veneza, a primeira grande exposição da Bienal de Veneza dedicada à arquitetura e que tem este título inventado pelo seu curador, o Paulo Portuguese, e da presença do passado. E naturalmente que esse passado, para muitos destes arquitetos que participaram na chamada Strada Novíssima, o passado era essencialmente o classicismo, ou se quisermos a arquitetura de outras civilizações pré-modernas, eu até diria pré-renascentistas, ou então depois reinventadas a partir do Renascimento e do Barroco, e que vão contaminar esta lógica, digamos, cenográfica que, no fundo, marcou esta exposição e que marcou o debate do pós-modernismo. Naturalmente que aqui temos nas pontas, por exemplo, temos dois arquitetos que não perfilham esta revisita. Neste caso, por exemplo, a fachada inventada pelo Rem Koolhaas é apenas um pano que se levanta para dar-nos a conhecer o espaço do Arsenal. Portanto, digamos, o pós-modernismo foi nessa altura interpretado de muitas maneiras. E o que eu acho interessante perceber é que teve também os seus reflexos mais tarde, e esta é uma exposição de 1983, chamada Depois do Modernismo, que em Lisboa procurou, de alguma maneira, trazer para o debate interno, o debate em Portugal, toda esta polémica, digamos, ou esta revisita polémica às arquiteturas pré-modernas. O João Luís partilhou da organização desta exposição, ou se não partilhou, fazia parte, ou participou, mas fazias parte dessa geração que, no fundo, estava disponível a fazer esse debate sobre o depois do modernismo. E o que é interessante é que o teu percurso
na escola, ou antes ou depois da escola, ainda que partilhado com esta geração, ou fazendo parte dela, estava mais preocupada com, por exemplo, ou parece, mas tu irás esclarecer, com o que é que se podia aprender, se calhar, com uma geração anterior, e é aqui que eu estabeleço a questão da continuidade. Neste caso, o arquiteto Pires Martins, que tinha trabalhado em Olivais, na célula A de Olivais, e onde vemos ainda aqui claramente proximidades ou filiações à arquitetura moderna, ao Corbusier, e, portanto, de alguma maneira, eu diria que, dentro da tua geração, terás sido aquele que, se é para olhar para o passado, então vamos olhar para qualquer coisa que eu possa aprender com uma geração anterior e o que é que essa geração me tem a ensinar sobre o modernismo ou o moderno como um projeto ainda inacabado, digamos assim. Curiosamente, este é também um momento em que muitos arquitetos olham para as vanguardas modernas, e neste caso para o construtivismo ou para o suprematismo soviético, e tentam, de alguma forma, reencontrar ali também uma gênese, porque, volto a dizer, se é para olhar para o passado, porque é que o modernismo não é também já ele um passado possível para a arquitetura contemporânea? E eu tento encontrar aqui uma lógica de revisita que... Pronto, uma lógica de revisita que eu considero quase, eu não direi imediata, porque eu não acho que tu faças uma reposição clara ou direta do construtivismo soviético na tua obra, mas essa ideia de leveza, ou essa ideia de levitação, ou procurar que a estrutura e a pele convivam numa lógica de desafio à gravidade, sem perder a tectónica, digamos assim, parece-me que é algo que tu vais encontrar nesse processo. Aliás, é um processo que outros arquitetos, como a Zaha Hadid, inicia também na sua formação. Ela também faz a formação nos anos 70, portanto, na Architectural Association, e por influência de muitos professores, entre elas o Elias Zangelis e o Rem Koolhaas, ela vai reencontrar também no construtivismo soviético, digamos, uma inspiração para uma obra que só começará a construir muito tardiamente. Curiosamente, há também, neste período, e sobretudo em Nova Iorque, através dos New York Five, e neste caso do Peter Eisenman, uma releitura da arquitetura moderna do Corbusier, ou pelo menos dos princípios de composição clássicos trazidos pelo Corbusier para a arquitetura moderna, que eu também, de alguma maneira, cruzo com o início da tua obra, e é por isso que faço também aqui um paralelo com a piscina de Campo Maior, onde eu encontro claramente uma proximidade àquilo que os New York Five, ainda que em contextos completamente diferentes, representavam. Isto para dizer o quê? Que o que me parece que, do panorama que vamos trazer a estes debates, o ateliê do João Luís Carrilho da Graça é aquele que, curiosamente, num contexto aparentemente adverso à redescoberta da modernidade, como acontecia na Lisboa dos anos 70, final dos anos 70, princípio dos anos 80, acho que há na tua parte uma coragem, vamos chamar assim, de reencontrar em muitos destes contemporâneos teus a mesma leitura e o mesmo projeto inacabado, sobretudo das vanguardas, que vinha das vanguardas modernas, que tu retomas na tua obra. E que eu vejo como o elemento mais duradouro na obra daqueles que trabalharam contigo no teu ateliê, esta ideia de que é possível ainda, através da geometria, através da composição moderna, da ideia de recinto, da ideia de invólucro, que esconde, por um lado, mas revela muitas vezes o interior, ainda que não com a transparência modernista, é aquilo que eu considero que, de forma mais clara, se transmite às gerações seguintes, de pessoas que foram teus colaboradores e foram teus alunos. Mas, naturalmente, que isto é uma leitura pessoal, minha, que no fundo também, de alguma maneira, eu trago para esta exposição, mas gostava que, começando por ti, nos falasses um pouco da tua formação e de como é que todo este debate dos anos 70, 80 influenciou aquilo que começaste por fazer como arquiteto. Muito bem. É curioso porque eu vou repetir algumas das imagens que tu apresentaste e acho bem. E vou-te passar aqui o... Obrigado. Tens que carregar neste para baixo. Okay? Está bem. O Nuno... Espera aí. O Nuno, quando me convidou,
Falou-me do Pires Martins, vimos aqui uma fotografia de uma das suas obras, com quem eu realmente trabalhei, de quem eu gostava muito. Ele fez, penso que mais de metade do curso no Porto, e tinha uma sensibilidade e um entusiasmo pelos aspectos do projeto que têm a ver com a construção, e por outro lado era uma pessoa com um sentido humanístico extraordinário, e eu gostava imenso dele. Não fizemos assim muitas coisas juntos, mas eu conversava imenso com ele e ele teve uma grande importância na minha formação, digamos, e no princípio do meu trabalho. Mas depois, provocado por essa lembrança do arquiteto Pires Martins, eu comecei a pensar como é que realmente tudo tinha começado, independentemente dos trabalhos que fiz com ele. Eu considerava-o quase um arquiteto do movimento moderno, e não porque o que aborrecia mais as pessoas naquele momento nem era tanto o movimento moderno, que manteve sempre uma aura heroica e que toda a gente aceitava. Era mais o estilo internacional, quando a linguagem do movimento moderno começou a ser completamente banalizada por razões mais ou menos corporate. Mas que isso não tem nada a ver com a vida nem com o trabalho do Pires Martins. Curiosamente, o Pires Martins, na altura de grande crise com a guerra colonial e a escola de Lisboa péssima, o filho dele, que é da idade do Zé Charters Monteiro, por iniciativa dele, foram estudar para Milão. Iam ter com um professor, que eu não me lembro o nome, já outro dia perguntei, também não conseguimos identificar, e quando chegaram a Milão, esse professor estava a ser mais ou menos expulso do Politécnico, e eles ficaram um bocado perdidos, assistiram a uma conferência do Aldo Rossi, ainda ficaram mais desorientados, porque o Aldo Rossi dizia tudo ao contrário, e eu acho isso bastante interessante, porque mesmo quando eu, muitos anos depois, lá ia como professor no programa Erasmus, a maioria dos meus amigos estavam sempre revoltados com o Aldo Rossi, independentemente do ponto de vista ideológico terem enormes afinidades, mas estavam sempre irritados com a maneira como o Aldo Rossi ia desenvolvendo a sua carreira. E lembro-me mais ou menos, pouco tempo depois, talvez em 77, saiu um número que encerrou uma série maravilhosa da arquitetura do Aujourd'hui, dirigida pelo Bernard Huet, e dessa série fazem parte que estão ali o número sobre Portugal e o número sobre o CISA. E o último número dessa série é sobre o racionalismo. E o Bernard Huet revela-se racionalista, e isso põe fim praticamente à sua carreira como diretor da revista da arquitetura do Aujourd'hui. E ele faz uma entrevista ao Rossi e pergunta ao Rossi quem eram os seus melhores discípulos. E o Rossi disse que eram os dois portugueses que tinham voltado para Portugal com a Revolução, que eram o Zé Charters e o Zé Sousa Martins. E uma vez que o Zé Sousa Martins é filho do Pires Martins, eu estava no mesmo ateliê com os dois. O Sousa Martins ia-me falando do Rossi, lembro perfeitamente dessas conversas, que a mim também me intrigava, e ele intrigava no início, porque ele depois foi colaborador durante muitos anos do Rossi. E a conclusão mais ou menos a que eu cheguei nesse período, que mais ou menos mantenho, é que o Rossi, pela sua formação e pela sua prática, era como se fosse um arquiteto neoclássico, mas de uma forma muito depurada, incorporando uma série de coisas sobre a maneira de viver que, entretanto, tinham acontecido desde o século XIX. Aliás, os textos dele, eu gosto imenso, até do ponto de vista literário, de ler os textos dele. Já para não falar na autobiografia científica, há uma coletânea de textos fabulosa, e a sua tese inicial é sobre o neoclássico milanês. E eu fiquei muito intrigado, e estava no ano em que ia terminar o curso, 77, e nas férias da Páscoa quis ir à Itália, e o Zé Sousa Martins fez-me um guia, uma espécie de guião, para eu visitar uma série de coisas essenciais, segundo ele, e realmente eu acho que sim, desde o Ospedale Maggiore e a Torre Velasca
e o Galaratese do Rossi e uma série de outras coisas incontornáveis, renascentistas ou do movimento moderno, ou na altura mais contemporâneas. E eu depois vim fazer o projeto de fim de curso com o Manel Tainha, em 3 meses a seguir à Páscoa. Um pouco antes disso, tinha vindo visitar o CISO ao Porto, visitei uma série de obras e estive a falar com ele no ateliê e depois naquele cafezinho na Rua da Alegria. E isto é assim. É de baixo. E eu pus aqui como uma primeira imagem de completo fascínio em relação à arquitetura e à possibilidade e aos limites da arquitetura, esta piscina, a piscina de Marés, que toda a gente conhece. Mas visitei o Galaratese, queria trazer uma imagem que eram slides que eu tenho lá, mas não tive tempo de quando lá fui da primeira vez. E, curiosamente, o que eu pensei é que era muito interessante ensaiar este projeto num contexto verdadeiramente urbano, porque ali é uma espécie de espaço vazio onde está este edifício. O edifício tem coisas maravilhosas, mas falta qualquer coisa, que é a cidade. Embora tenha o Aimonino à volta, não é? Mas o Aimonino não consegue agarrar completamente. Porque aquilo é uma espécie de condomínio, coisa assim, aquilo é muito estéril. E eu achei piada porque a semana passada o Herzog, na conferência que fez em Milão, mostrou uma fotografia dele mais ou menos contemporânea no Galaratese. E disse mais ou menos a mesma coisa, que era um edifício completamente, dizia ele, estúpido e falhado, porque deveria ter sido construído num outro contexto e que estava vazio, era uma coisa sem muito sentido. Ainda nessa mesma altura, porque há duas linhas agora que eu acho muito interessantes, para além da intensidade completamente genial da obra do Cisa, que me deixou completamente fascinado. Depois há a descoberta também do Rem Koolhaas, que me interessou imenso e que me indicou o caminho do construtivismo russo, que tu referiste e que eu também vou referir agora a seguir. E que realmente me interessava imenso. E aí, por exemplo, o Rossi nunca se mostrou muito entusiasmado, embora estes desenhos que apareceram agora aqui, não sei se isto anda para trás, também têm a ver com desenhos do construtivismo russo, muito diretamente. Mas ele diz, em alguns textos, que lhe interessava muito mais a arquitetura mais popular, digamos, do tempo do Stalin, as estações de caminho de ferro, de metropolitana, etc., do que aquilo que todos os outros arquitetos já apreciavam, porque isso tem mais a ver com aquela ideia de neoclássico e de uma certa universalidade que ele procurava. Mas, portanto, uma linha é essa do construtivismo russo. Outra, muito interessante para mim, vem do livro do Rossi e depois estes outros que aqui aparecem, que eram referidos por ele e que eu depois fui mais ou menos investigar e que tem a ver com a análise territorial e com esta, assim, uma espécie de radicalismo que nos podia colocar perante a história e perante a cidade construída sobre o território e de uma maneira relativamente crua e eventualmente inesperada abrir-se uma possibilidade de intervenção de uma forma bastante diferente, que tinha menos atenção, porque era o que na altura as análises e as reflexões em Itália, que tinham muito a ver com Milão, fundamentalmente, mas olhavam para a cidade como se a cidade pudesse ser a fonte da arquitetura, ou o ponto de partida da arquitetura, e eu nunca me entusiasmei muito com isso. E sempre me interessou muito o território e a cidade construída sobre o território, e depois a possibilidade de fazer acertos mais fundamentais com o território do que com arquiteturas que pudessem já existir e estar à sua volta. Com isto eu queria um bocado ilustrar ou referir este entusiasmo que vem a partir do livro do Rossi e do Saverio Muratori
e dos italianos, teóricos italianos, que eu depois segui, do Linhares Assoro e outros até espanhóis, que na altura também se interessavam muito por isto. E, portanto, eu fui cruzando isto, também com um enorme fascínio, que acho que é mais ou menos evidente, com a arquitetura do Niemeyer e a arquitetura brasileira em geral. Mas, portanto, era mais a questão da morfologia urbana do que da tipologia da arquitetura, porque eram os dois temas rossianos. Não. É mais assim uma espécie de pensar que cada projeto pode ser uma radical refundação da relação com o território. E eu sempre, desde o princípio, falei do território, fiz estas análises territoriais, quer em Lisboa, quer noutros sítios, e sempre me fascinou esta possibilidade de propor coisas extremamente simples e elementares em cima de uma cidade e de um território que é extremamente complexo e que nos dita referências. E pus aqui também esta escultura do Malevich, que tu já tinhas, era um desenho que tinhas posto, mas eu lembro-me que na altura eu estava tão fascinado com isto que acho que a Escola de Comunicação Social é um pouco o reflexo, como tu identificaste e bem, e eu fico contente com isso, desta minha enorme fascinação. E lembro-me até de amigos nossos e colegas nossos em Itália me perguntarem como é que era possível conciliar o construtivismo russo com muitas outras coisas que também me interessavam, e eu não conseguia responder muito. Ao bocado, quando eu mostrei aquele desenho da Zaha, era uma arquiteta que te interessava durante a tua... O que me interessou, não, sinceramente estes primeiros anos, não? Não, o que me interessava mesmo era o Rem Koolhaas. E depois até conheci pessoalmente o Elias Engelis num seminário que fiz logo muito cedo em Barcelona, onde estava também o Herzog e outros arquitetos. Mas eu sempre me interessou a posição do Rem Koolhaas, embora a achasse excessivamente complicada, mas descobri universos que me interessavam particularmente, parecia-me uma espécie de continuidade do Corbusier. Mas este projeto, acho que o que tem também interessante é que ele cria uma relação com esta espécie de maneira de olhar para o território e para a cidade e com volumes extremamente simples que, se eu fosse crítico de arquitetura, poderia dizer que era o que caracteriza, em certa medida, aquilo que eu tenho feito. Por acaso pensava que tinha aqui talvez apareça a seguir. Isto são também desenhos desse período do construtivismo russo e os desenhos da Escola de Comunicação com aquela curva de nível. Isto é assim uma espécie de emblema do que me interessava e do que eu estava à procura nesta altura. E a fotografia da escola. No meio daquele debate que eu referi há pouco, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, como é que este edifício foi recebido pela geração de colegas teus que estavam claramente mais à procura de outra inspiração clássica? Não, este edifício foi muito bem recebido. Penso que quer em Lisboa, quer no Porto, este edifício foi um pouco surpreendente e, portanto, é assim uma coisa relativamente forte e sem grandes discussões. Mas não te chamavam neomoderno ou que estavas... Não, na altura do pós-modernismo... aquilo que o pós-modernismo queria estar. Se me chamavam, não dei por isso. não tenho consciência disso. Mas o que, em relação à exposição do pós-moderno, foi realmente um momento até de uma certa tensão, porque os arquitetos do Porto escreveram uma carta a dizer que não queriam. Eu devo confessar que aderi porque sou amigo do Manel, Graça Dias, ele é que estava a organizar aquilo e eu queria corresponder, ainda nem sabia da reação do Porto, mas também não estava muito entusiasmado com o pós-modernismo, que para nós em Lisboa não era tanto, talvez o Manuel Vicente, era mais o Taveira, o Trofa, um pouco o Manuel Graça Dias, mas eu não me revia naquele andamento. Curiosamente, os críticos, desde há 10 anos, integram também os críticos do Porto e mesmo... Estás a falar do Jorge Figueira, essencialmente. Por exemplo.
Mas o que integram, é que criaram uma noção. Sim. Mostrei o que tinha na altura, que Mas era... o que é que levaste à exposição depois do modernismo? Eu tenho ideia que eram só umas fotografias daquele conjunto de Alter, que é assim uma espécie de híbrido entre influências rossianas. Eu ainda estava a estudar com o Pires Martins. Influências rossianas e talvez cisianas, assim, grosso modo. Aquilo interessou-me muito como projeto, depois foi muito mal construído e eu tento esquecer. Mas acho que era uma fotografia ao pôr do sol, era a única coisa que eu tinha dessa obra. Mas devem ser encontrados documentos, depois está no próprio catálogo, deve haver qualquer coisa, eu nunca mais voltei a isso. Mas, de repente, nós descobrimos que a condição pós-moderna era muito mais universal do que parecia naquela altura, que era uma discussão entre frontões em plástico e vigas do movimento moderno, ou qualquer coisa do género. Eu também nunca olhei para, por exemplo, esta nítida influência do construtivismo russo aqui e noutros projetos que eu vou mostrar. Eu nunca vi, eu lembro de uma exposição que tu há bocado referiste o nome, que era o Modernismo Projeto Inacabado, em Paris, em que o Gonçalo Birne também foi convidado, eu não fui. E que é inspirada no conceito do Habermas, de que o modernismo continua a ser, digamos, uma fonte de informação. Mas para mim era, mas não tanto do ponto de vista linguístico. Do ponto de vista linguístico eu pensava que era mais, quer dizer, que valia mais ou menos tudo em certa medida, mas o período heroico do movimento moderno tinha aberto perspectivas do ponto de vista social e do ponto de vista da prática da arquitetura que me continuavam a interessar e não tinha aparecido nada que as pusesse em causa. Portanto, eu, digamos, sempre caminhei com uma certa naivete, sem olhar muito para trás e sempre a pensar como é que ia fazer a seguir, entre preocupações por perceber o que é que se passava à minha volta, quer do ponto de vista histórico, quer na contemporaneidade, em cada momento, mas também com a intuição que me pudesse guiar num sentido que me pudesse parecer fecundo e interessante. Esta é uma outra casa, mais ou menos é outra obra, mais ou menos dessa altura, e eu pus este desenho também para explicar, isto infelizmente não explica tudo, porque esta casa parte de 3 casinhas que aqui existiam muito frágeis e que ainda existem, e que estavam viradas para este lado, que é mais abrigado e mais simpático, e eu faço vir tudo para o lado de um vale enorme, com depois uma linha de fecho do outro lado. A vista para este lado é completamente extraordinária e eu crio assim uma espécie de eco entre o que se construiu aqui e a relação com este universo enorme territorial. Isto é dessa casa, com a eira. A eira faz-nos logo pensar que o clima daquele lado não seria tão bom, e é um facto. Voltamos um pouco ao construtivismo russo e temos... Eu, na altura, gostava imenso aqui se calhar não estão os principais, porque eu não tive muito tempo para estar à procura, mas de uma série destes quadros que eram tão básicos e tão intensos. E a piscina de Campo Maior, eu relaciono também mais com o construtivismo russo, de uma forma muito direta, do que com qualquer outra coisa. E com esta preocupação pelo território. Isto é um ponto, mais ou menos, é um promontório. Eu tenho plantas antigas lindíssimas. Aqui havia um forte que já estava arrasado, aqui ao lado, mas que era sempre tomado pelos espanhóis quando atacavam Campo Maior, e depois eles, a partir daqui, atacavam então, e há desenhos lindíssimos com os tiros de canhão a entrarem na muralha de Campo Maior. E, portanto, isto é basicamente um quadrado que estabiliza e depois o outro que roda como se fosse um suprematista. Esta maquete é uma maquete feita em gesso por uma escultora que era muito mais nova que eu, que já morreu, que era a Catarina Baleiras, que eu gostava imenso, que foi feita em gesso na cave da avó dela, embrulhada em jornais, e parecia um momento do construtivismo russo. Gostava imenso disto.
Esta maquete está perdida no Porto. Veio para uma exposição, esta e mais duas, uma exposição organizada pelo Nuno Portas e pelo Manuel Mendes. E eu já dei voltas para tentar recuperar esta maquete, não consigo. Se alguém conseguir, agradeço imenso. Esta é a mesma fotografia que tu mostraste, só que... Mas aquela ponto que eu estabeleço com os New York Five e com esta arquitetura branca de recinto, Sim, eu acho... em que o interior e o exterior se confundem. Mas repara, isso toca numa coisa, numa área que sempre me irritou imenso e que eu não gosto muito, que era aquela posição dos arquitetos de Paris que agiam como se o Corbusier ainda fosse vivo e que estivesse dentro deles e continuavam a fazer coisas corbusianas, e eu achei sempre que isso era uma coisa completamente retrógrada. E os New York Five, que eram fascinantes naquela altura, eram arquiteturas que nem sequer eram feitas de betão, não sei se sabes, eram estruturas metálicas e de madeira com revestimentos de madeira a fingir que eram estruturas de betão. E era fascinante, mas era um bocado, não sei, sem sentido, era um bocado... Estilístico, e eu tentei sempre fugir muito disso, embora não seja fácil. E tinha aqui também Flor da Rosa, em que o Pedro Domingos trabalhou. Mas sempre um pouco para explicar que me interessava, porque a partir de... não era isto. A partir daqui, por trás, há um vale, e apesar de Flor da Rosa estar construída, e é um mosteiro lindíssimo, está construído numa zona relativamente baixa, ela depois domina para trás um terreno que vai descendo, e eu sempre achei que era da topografia e da relação com o território em sentido lato que nós podíamos partir. Mas, de qualquer maneira, há sempre... Eu há bocado falei da ideia de recinto, que eu acho que é uma coisa que se prolonga na tua arquitetura e que eu acho que também encontro na arquitetura das pessoas que trabalharam contigo e que criaram o seu próprio percurso. Esta ideia de uma espécie de recinto que gera uma paisagem própria, uma paisagem interna, às vezes até por oposição a essa topografia envolvente. Não estou a dizer que são... Não sinto muito isso. Ao contrário, estou a dizer que se complementam. E que eu acho não sinto sinceramente. Repara, estes exemplos que eu mostrei, mas se me lembrares de outros, a Escola de Comunicação, não. Sim. A Fonte Fria, não. Sim, mas eu diria a partir daqui nem a Escola pensar. de Benfica, a Escola de Benfica é a Escola de Comunicação, mas não tem. Não, a outra de Benfica. Isso é outra coisa, isso é mais talvez um pátio. Sim, mas esta ideia de claustro e pátio, está bem? Não digo que não. O Pavilhão do Conhecimento continua a ser fundamentalmente um projeto com uma enorme influência do construtivismo russo. E eu gosto muito desta elementaridade contraposta à complexidade do que está cá fora, no caso era a Expo ou da cidade, e que depois pode ter continuidade no interior, mas a afirmação em relação ao exterior é sempre tão simples quanto possível. E acabei. Muito bem. Muito obrigado. Acho que merece uma salva de palmas. Bom, eu tenho pedido a todos que tragam pelo menos 2 obras em períodos diferentes da sua carreira, um pouco para perceber exatamente esta evolução. E eu não sei se o Pedro quer pegar em alguma deixa que o João Luís deixou sobre princípios de composição, relação com a topografia, com a paisagem, ou se preferes... Mas eu penso que há aqui pistas que tu irás retomar, e, portanto, quem sabe? Pedro Domingos. Eu estou a gostar imenso desta oportunidade, deste momento. Não sou, por natureza, muito nostálgico. Gosto mais de caminhar, ir andando. E agora houve esta oportunidade de trabalhar um bocadinho, de visitar, e realmente está a ser ótimo. E tenho um enorme prazer de estar aqui neste contexto e de ter agora ouvido esta publicação, em alguns momentos recuado 30 anos. Eu, no meu caso,
vou-me focar um pouco mais nesta relação realmente com o ateliê, com o João Luís e com o ateliê, mais no meu universo de referências em relação à história da arquitetura ou à cultura contemporânea e, no meu caso particular, uma situação um pouco, diria, excepcional, porque tenho o privilégio de ter o João Luís como professor no meu primeiro ano de formação. E nesse primeiro ano, quando entrei para a escola, nem sabia muito bem o que é que seria ser arquiteto, ou o que era a arquitetura, tinha assim umas ideias pré-concebidas não muito interessantes, e o João Luís encarregou-se durante um ano de desmontar tudo isso e de ficar bastante mais entusiasmado com o ponto de vista do João Luís do que o meu quando entrei para a escola. No final, foi um ano muito intenso, e depois no final do ano, o João Luís cometeu o erro de nos convidar a mim, convidar a mim e a um colega para irmos trabalhar para o ateliê. Portanto, ainda como aluno, do ano letivo, aluno do início do curso. No final. Isso é que é uma prova de confiança. É isso. E quando Não, mas deixa-me só contar uma coisa que eu achei imensa piada. Tu passado para aí um ano, porque o Pedro, vocês talvez não o conheçam muito bem, todos, mas é bastante engraçado. E então dizia-me assim, numa certa altura, com 18 anos ou coisa assim, eu estou preocupado que o facto de estarmos sempre aqui a trabalhar me faça perder a vida académica. E a experiência que também seria tão importante, e era um facto. Coisa que até hoje não me arrependo. Essa dúvida depois esclareceu-se. Na verdade, quando cheguei ao ateliê do João Luís, no final do ano letivo, entrei e vi o ambiente do ateliê, João Luís com aquela intensidade, produzir coisas com toda a energia. Isso, mas isto é que é a vida profissional, é isto? É que isto interessa-me. E fiquei fascinado com a possibilidade, então, de passar a partilhar esse espaço e a participar nos trabalhos. E assim fiz durante cerca de 9 anos. Eu também estava a parecer que não está a funcionar, pena. Não, está é muito longe. Tá bom. E Não então, está ligado. Foi realmente... Eu lá se não está ligado. Acho que está. Já se ouve, Tá? já se ouve melhor. Está bem. E então essa descoberta foi decisiva e a partir dali foram uma sucessão de anos, cerca de 9 anos, 9 e tal, tanto 88 a 97. E realmente já correu tudo muito depressa, muito intenso e foi um enorme privilégio e ainda hoje penso nisso, que se não tivesse sido o João Luís como professor no primeiro ano, atualmente nem seria arquiteto, porque o caminho teria sido outro e não sei qual, mas não é muito importante. Mas tenho consciência que foi muito importante esta relação. E o mais interessante dessa relação passa para mim, porque na verdade deixei um pouco de ir à escola, porque o que se passava na escola não era muito interessante, era muito mais aliciante estar no ateliê e conviver e viver intensamente tudo o que se passava ali. E o João Luís teve a coragem... Há quem diga que as escolas em Lisboa são os ateliês, não é propriamente a escola. Não sei se é um pouco injusto São períodos. Com professores como o João Luís ou como o Manuel Vicente, antes, ou outros, ou o Manuel Mateus, mas há sempre esta ideia de que os ateliês substituem a escola. No caso de Lisboa, a escola depois tinha pessoas muito interessantes. Se tivéssemos a oportunidade de nos cruzarmos com elas, era ótimo. Se não tínhamos, não se passava nada. Podíamos andar ali 5 anos e não se passar nada. E eu, como estava a dizer, foi um enorme sorte que calhou. Eu tive esta oportunidade de conhecer logo os João no primeiro ano. E isso foi realmente bastante decisivo. Isto continua a não funcionar bem. Vamos tentar. E a partir daí, eu acho que há aspectos muito pessoais nesta relação com o ateliê e com o João Luís, muito formadores, acima de tudo porque o João Luís sempre foi muito generoso para com os colaboradores, sempre confiou muito e em situações em que eventualmente não podia, porque errámos muito, mas sempre manteve essa confiança e isso foi muito importante. Está bem. Pode ser da pilha.
E agora já está aqui. E uma das coisas mais interessantes, naturalmente, tem a ver com este extenso conhecimento que o João Luís tem da prática e da cultura arquitetónica e que partilhou sempre connosco tudo o que lhe interessava, quer fosse literatura, escritores, livros, músicas, filmes. Ainda há 2 semanas, estivemos 2, 3 semanas em Itália juntos e ele disse, já viste o filme? Não, não vi. Quando cheguei a Lisboa, a primeira coisa que fui fazer foi ver o filme, e o filme é muito giro. Espetacular. E, portanto, essa dimensão foi igualmente muito formadora e muito importante e muito pessoal. E, a partir daí, acima de tudo, o que fica e que se mantém e que é permanente naquilo que sou como arquiteto tem a ver com esta herança de uma certa postura que o João Luís tem em relação à arquitetura, de grande empenho, de total militância, de alta resistência, de grande convicção, de grande otimismo também. E é sempre a pessoa que acha que vai ser possível, mesmo quando toda a gente à volta já está a dizer acho que não vai dar. Não, não, vai dar. E acaba por dar. Portanto, essa forma de estar foi, acima de tudo, aquilo que ainda hoje eu tenho como coisa fundamental para me manter como arquiteto, porque as dificuldades são imensas. Fazer arquitetura dá imenso trabalho, há imensas adversidades e, portanto, só neste espírito de grande entusiasmo e crença que é possível fazer arquitetura, e é aí que a minha paixão, o meu interesse pela profissão está muito ligado a esta relação, a ter assistido e ter visto o João Luís nessa dimensão permanentemente até hoje. E por muitos mais anos está sempre, nunca baixa este nível de intensidade em relação às coisas e radicalismo, está sempre a olhar com sentido muito crítico e isso é muito interessante. Portanto, gosto imenso também de estar nestes momentos com ele, que volta a vir ao de cima, esse lado sempre muito atento e isso é bastante interessante. No entanto, o que poderia aqui partilhar no pós, portanto a seguir a 97, quando há assim um pequeno momento de coragem de dizer, vamos tentar fazer um ateliê. Vamos tentar. E, se calhar, depois do que vi hoje, perguntou ao João Luís, vamos voltar para o ateliê do João Luís, que aquilo está-se lá muito bem. E a partir de 97, realmente, começámos a tentar ter ateliês de várias formas, em parcerias, e depois autónomo, e a partir daí começámos a fazer uma série de projetos. É no do meio. Para baixo. Na seta do meio. Okay. Portanto, começámos aqui com este projeto logo em 97, que foi um concurso para a Universidade dos Açores, que na altura fiz com a Inês, que ganhámos e que a principal questão, por exemplo, deste trabalho, deste concurso... Tu e a Inês saem na mesma altura do ateliê. E formam um ateliê em conjunto. Peço desculpa? E formam um ateliê em conjunto. Sim, exato. Já agora, como é que viste essa traição de eles serem do ateliê? Não vi como traição. Dois colaboradores fantásticos que de repente zarpam para... Sim, tive pena, mas não vi como traição. Era uma brincadeira. E a grande, assim, a questão mais importante neste concurso, por exemplo, era o objetivo era construir um teatro e 2 auditórios à superfície deste plano. E, na altura, percebemos que isso não tinha grande interesse e que era muito mais interessante construir o teatro enterrado, que está aqui por baixo, com a caixa de palco, e construir um espaço vazio de relação com o jardim da reitoria, que é um jardim muito bonito, e, portanto, esta relação entre este espaço vazio e esta alameda arborizada era assim o grande tema do projeto, que depois se construiu. Mas vocês não saem do ateliê para fazer concursos? Já tinham obra, clientes? Não tínhamos, não existia nada. É mesmo uma tentativa de começar do zero. Exatamente, numa altura em que havia muitos concursos e, portanto, foi em que havia arriscado. Não havia muitos, havia. Mas havia alguma oferta e, portanto, claro, íamos escolher e participar. Portanto, este correu bastante bem. A seguir,
participámos no da Embaixada de Portugal em Berlim, que também ganhámos e que nunca chegou a ser construído, mas que o tema aqui era a construção... peço desculpa. A construção deste jardim suspenso central, este espaço nuclear da residência, que depois era ladeado pelos salões de recepção. Depois, mais tarde, em 2013, uma casa no Sul, em que o tema era a construção da casa no limite de um lote, portanto, a sublinhar uma clareira que existe deste lado, marcado e desenhado por um conjunto de oliveiras bastante interessantes, e, portanto, a casa o que fazia era desenhar esse espaço vazio. Depois, mais tarde, estou assim a fazer acabei por fazer uma pequena viagem, quando lançaste este desafio, quando tive que ir ver, espera lá, 1/3 no João Luís, 2/3 por aí. e foi aquele, se calhar agora não volto a olhar para isto durante mais 30 anos, mas acabei por visitar e tentar ver o que é que nestes projetos era um género de permanência. É com a Inês ou não? Qual? Este é com a Inês? Não, já passámos. O anterior também não. Em 2000, a partir de 2001, já nós acabámos por dividir os ateliês e, portanto, este concurso, que era para uma igreja no Parque das Nações, que está construída mesmo ao lado da Ponte Vasco da Gama, em que o tema que nós propusemos, isto era um sítio já bastante difícil, tinha aqui a Vasco da Gama, os pilares, e o que propunhamos era um género de grande claustro octogonal, vertical, com cerca de 30 metros, 30 de diâmetro, em que no interior estava a nave da igreja. Depois, mais tarde, uma reconstrução de uma casa e os temas da reconstrução e de uma reconstrução em madeira, que gostámos imenso de fazer este projeto, mas estava sempre presente que o que queríamos realmente fazer era o desenho, a relação desta casa com o jardim, mais que a própria reconstrução da casa. Depois, mais tarde, em 2009, tivemos a possibilidade de participar no programa da Parque Escolar, dentro daqueles aspectos todos bastante difíceis que envolveram este programa. O que nos calhou foi uma escola em Severo do Voga, que rapidamente identificámos dois temas fundamentais para resolver esta escola, que tinha a ver com o facto da escola estar implantada numa linha de festo que, quando nós lá chegámos, a linha de festo estava interrompida, estava destruída. E o projeto que acabou por fazer foi reconstruir, a partir da ampliação da escola, a possibilidade de voltar a percorrer e a habitar essa linha de festo, fazendo um conjunto de acertos, e construir uma série de espaços exteriores de recreio. Percebemos que, na altura, estes espaços informais de ensino era aquilo que as escolas tinham mais carência, e esta não era exceção. Então focámos muito, porque salas de aulas havia e eram razoáveis. O que era preciso era desenhar esta relação com o território e a criação destes espaços exteriores e caracterizá-los e conseguir criar uma atmosfera na escola. Mas, mais uma vez, cá está esta característica que eu encontro, que é a criação de recintos próprios, que têm uma vida própria, mesmo que em diálogo com essa topografia pré-existente. É sempre essa relação entre o dentro e o fora que se revela ou se esconde. O João Luís estava um pouco a rejeitar essa tua abordagem. E eu vinha a pensar, tipo anúncio, há 30 anos a fazer recintos. Achas? Que isso não quer dizer nada. Se quisermos, é a gênese da arquitetura. E não é uma coisa intencional, não é o ponto de partida, não é vou fazer um recinto. Acaba por ser uma consequência, porque o desafio é outro e as questões e o pensamento arquitetónico é outro, mas no final, se quisermos fazer uma síntese, parece que estamos sempre a desenhar esses recintos. E mais interessados nesse desenho, num universo e num conjunto de espaços exteriores, mais até do que às vezes o próprio edifício. Isto é um concurso em 2015 para a ampliação da Neo Gallery, no fundo a criação do Museu do Século XX, e que na altura correu bastante bem a primeira fase, porque o júri achou que este trabalho poderia ser uma hipótese, era um cenário que eles não ponderavam
e quando viram a nossa proposta disseram, bom, isto é possível. E o que nós propunhamos era criar uma praça como espaço central do Cultural Forum, que é este sistema de biblioteca, museus e a Filarmónica, e portanto era este espaço vazio entre o MIS, a Filarmónica, e depois fazemos este... É um verdadeiro museu de arquitetura, não é? Deste espaço. Isto é um grande laboratório, e o que nós propunhamos era este corpo alongado, distendido, um pouco como a Setoa, que no fundo desenhava esta praça com este radicalismo de ser um corpo muito seco e muito colocado ao limite na relação com estes vários edifícios. E depois passámos à segunda fase, e depois na segunda fase já não foi tão interessante. Depois tivemos esta oportunidade de nos aparecer um cliente um pouco particular para fazer uma casa que nós aproveitámos como pudemos, e que tinha uma condição um pouco particular, porque é um lote que fica, esta rua faz frente à linha de comboio entre Lisboa e Cascais. Tinha assim um problema logo de princípio difícil de resolver, que era como é que se construir uma casa que está completamente colada ao comboio, tem esta presença mais difícil do comboio sempre a passar, e acabámos por achar que isto se resolvia com a construção de um universo para a própria casa, de uma casa-pátio. Naturalmente andávamos cheios de vontade de fazer a casa que tivesse a ver com esta tipologia da casa-pátio, desta tradição mediterrânica. De repente aparece este cliente e nós pensámos, é agora é que vamos levar isto ao seu limite, e acabámos por... A casa é branca por fora e colorida por dentro. Isto é outra questão que eu gostava de levantar. Tu também fazes um uso muito criterioso da cor, e às vezes há cores específicas que tu escolhes para determinados recintos, volto a chamar a atenção, que particularizam um determinado mundo dentro do edifício. Até que ponto é que o uso da cor, por exemplo, no teu ateliê era discutido, e até que ponto é que isso se revela, por exemplo, na tua obra, Pedro? Há um certo pudor no uso da cor, ou como é que a cor entra aqui? Sim. A cor, neste caso, entra por uma razão... portanto, aparece no processo com uma certa evidência da necessidade deste pátio não poder ter uma cor e não poder ser branco. Estávamos a fazer uma maquete à escala 1:20, e quando nos confrontámos com a dimensão do pátio, que é meio cubo, tem 11,50 por 11,50, 5,75, percebemos, se isto for branco, só de óculos escuros, temos que comprar um par de óculos escuros ao cliente, senão ele não vai conseguir entrar no espaço. E a partir daí criou-se a urgência, a necessidade de imaginar que este espaço não era branco, e a partir daí começámos a pensar nisso e a tentar. Foi muito difícil, custou muito, doeu muito chegar aqui. Estou-me a lembrar do amarelo que tu usas nos anfiteatros de Poitiers, que é também uma cor arriscada, não é? Não estiveste lá? Nunca fui, tenho pena. Não, aquilo por acaso acho que funciona muito bem, porque está por trás do vidro despolido. E portanto é assim um amarelo que se descobre só às vezes. E eu, quando ia para Poitiers de comboio, no TGV, na altura sobretudo da primavera, os campos ficavam todos amarelos com a colza, que são umas florzinhas que depois aquilo acho que produz um óleo, coisa qualquer. É lindíssimo. E o céu é um bocado triste em Poitiers comparado com o céu em Portugal, assim genericamente. E o edifício era todo em betão durante a obra, e as pessoas de lá estavam mais ou menos desesperadas, porque estavam a ver surgir ali um monstro de betão e não sabiam o que fazer àquilo. E quando se pintou de amarelo, começou a haver ao mesmo tempo uma certa discussão, mas uma adesão muito forte ao edifício. Acho que funciona muito bem. Eu, por exemplo, na escola de música, arrependi-me de ter posto o mesmo amarelo, porque eu estava a trabalhar com um artista gráfico que me sugeriu o amarelo para a escola de música. O de Poitiers tinha sido de iniciativa minha. E eu ali não gosto muito. Desculpa, Pedro, mas era importante. Não, e bem, aqui é um processo bastante racional, não muito intuitivo, mas mais a partir de uma necessidade que o projeto coloca no seu processo.
E assim safámos-nos. Se fosse assim por vontade... portanto, quando vamos à casa, sentimos que isto não tem uma dimensão decorativa, mas tem uma dimensão era a única hipótese deste espaço poder ser habitável, que nós queríamos sempre que este espaço fosse uma sala, por isso ele é sobrelevado, é um género de palco, pátio, sala, que serve, mas acima de tudo é uma sala exterior. Depois, mais recentemente, um outro trabalho que estamos ainda a desenvolver para Lisboa, para o Mosteiro do Desterro, são 2 trabalhos, um que é o perímetro do mosteiro e outro que é um outro lote que está adoçado ao mosteiro, e aqui o que queríamos fazer era redesenhar o espaço vazio daquilo que era a nave da igreja, portanto a memória do espaço da igreja, e portanto o que andámos a tentar desenhar era este sistema que de alguma forma recuperava o desenho da igreja do convento, estava nesta posição, ainda existe umas pré-existências das capelas laterais, e isto seria o desenvolvimento da igreja. Isto é uma casa que estamos agora a fazer para o sul, e que o que se colocava aqui como desafio era a reorganização desta parcela que tenha uma matriz agrícola, e o que nós acabámos por pôr foi construir uma casa que é este corpo alongado, que tem no topo norte uma varanda e no topo sul um outro pátio coberto, e portanto a casa está limitada nestes 2 espaços com uma certa racionalidade e uma certa ordem, uma criação de uma certa ordem neste sítio, e que constrói esta relação em profundidade. Isto é já para a norte. obra? Não, isto é É um render. É um E é uma casa em pedra? Não, maciça? é uma casa em betão. É um betão. Um betão seco, por camadas de 50 centímetros, mas portanto o que montamos é esta relação longitudinal para norte com a vista, esta relação aberta e em simultâneo delimitada a norte por este pátio e a sul o outro que mostrei, e depois com esta relação com o espaço de água, que faz um género de charneira entre 2 cotas desse lote. Estas fotografias que tirámos hoje de manhã, é um trabalho que vamos entregar amanhã numa casa também no sul, tendo escalhado assim mais o sul. Temos ido mais para o sul, vamos lá amanhã entregar este projeto, também de uma casa, em que aqui o tema é a partir desta parcela que tem uma vegetação arbustiva bastante interessante, tentar desenhar a casa no limite sul, de uma forma bastante contida e única, como se fosse uma plataforma com uma sequência de espaços, e que funciona quase como uma lente sobre o território, sobre esta vista que é bastante interessante para Poente. E, portanto, isto é o espaço da cozinha, uma sala, depois o espaço de água, e aproxima-se desse espaço da água. E, em simultâneo, vamos já amanhã lá, também ao sul, entregar o projeto e tentar fechar esta casa, que é uma casa que estamos a construir no sul, ao pé de Faro, que estamos a gostar bastante do resultado e que tem a ver, neste caso, esta imagem não é muito boa, porque é uma imagem de obra, mas tem a ver com desenhar este recinto, mas agora um recinto de água. Portanto, isto vai ser um espaço cheio de água e, portanto, estamos cheios de curiosidade de encher isto de água e ver qual é o resultado dentro deste grande entusiasmo permanente, sempre à espera de pequenas coisas como vamos encher este espaço de água e esperar que ele cumpra de alguma maneira. E é um pouco isto. Curiosamente, há aqui uma certa agarrar, sobretudo nestes últimos projetos, do edifício ao solo, não é? Com formas paralelepipédicas bastante compactas e telúricas, que eu acho que, de alguma maneira, se desvia um bocadinho de uma certa desafio da gravidade, de uma certa leveza que eu encontro na obra do João Luís. Há aqui uma tentativa de amarrar o edifício ao território, quando nas obras que o João Luís nos mostrou parecia exatamente a ideia de que o território era a base de uma presença
que, de alguma maneira, contrariava a ideia de telúrica ou tectónica, ou não? Ou seja, há aqui é esta a heresia que eu encontro nestes trabalhos. Mas eu acho que isso de falar de heresia é um exagero, porque não há aqui propriamente uma verdade contra a qual se define uma heresia. Sim, mas por exemplo, a ti interessa-te este trabalho? Não, interessa-me, quer dizer, acho que eu gostei imenso destes trabalhos que vi, a maior parte deles não conhecia. Gosto imenso, por exemplo, daquela análise do que o Pedro está a propor para o Convento do Desterro, que é incrível, e o trabalho que ele já fez sobre o Convento do Desterro, e que foi a base do trabalho que tivemos agora também a fazer em Mântua, o Eduardo e eu, com o apoio do Pedro, senão não teríamos conseguido obter grandes resultados. Não, eu sinto aqui, por exemplo, nestes trabalhos, para ser prático, alguma ressonância mais do CISA, neste último, por exemplo, que eu gosto imenso, e portanto... E também alguma exploração que o Manel Mateus faz sobre a forma e sobre a escavação da forma, Por não? acaso, isso não vi tanto. O que eu considero Eu normal. se quisesse ser mauzinho, vi mais uns lives de Valério Olgiati nos arcos. Mas o Manel não vi muito, mas lá estou aqui um bocado Não, mas eu acho assim, entre amigos. eu acho que estas conversas também servem para nós percebermos as reciprocidades ou as influências, ou as contaminações que os trabalhos de uns podem exercer sobre outros. Não sei, queres responder a estas provocações? Não, acho que não é assim um tema, se é mais suspenso e leve, ou mais térreo e mais ancorado ao solo, que é o tema. Eu acho que depois cada trabalho, a partir de uma matriz de forma de operar, que eu isso reconheço que existe nos trabalhos todos e que vem deste legado, desta experiência ter tido a oportunidade de trabalhar com o João Luís e ter dado um pouco essa forma de olhar para os projetos desta maneira, sempre a partir de uma certa leitura global, para chegar a uma resposta local e mais pontual. E que esse processo de compreensão, mesmo que seja para fazer uma casa, tem que ser alargado, e o mais alargado possível e o mais completo. E se o fizermos, mais interessante é a resposta. E nestes casos, estas respostas do Sul que estamos a fazer para o Sul têm trazido mais também a herança mediterrânica que nos tem hipnotizado bastante da arquitetura do Norte da África e do perímetro mediterrâneo, e isso tem sido bastante também inspirador, sem nunca perder de vista uma certa racionalidade e rigor na intervenção. Mas às vezes não há dinheiro para fazer no ar, que é mais caro. Não há o dinheiro do Olgiati para fazer. Não há dinheiro para fazer no ar. Bom, João Maria Trindade, obrigado pela tua presença também. Queres contar um bocadinho esta relação de parentesco? Com o João Luís. Sim, o meu microfone, ao contrário do Pedro... do universo de professores. Mais, não está? Vou baixá-lo um bocadinho. Está bom? O meu percurso é um bocadinho diferente do Pedro, mas com alguma semelhança também. Eu não fui aluno do João Luís. Aliás, penso que dos colaboradores, pelo menos da altura, que estiveram mais tempo, eu também tive cerca de uma década no ateliê de João Luís. Acho que fui o primeiro, mais ou menos, que não tinha sido aluno de João Luís. Estava a Inês e o Pedro quando eu entrei, a dividir mais ou menos a coordenação dos trabalhos. Estava a Júlia, o Nuno Matos, todos eles tinham sido alunos de João Luís. Eu não fui. Eu entrei para o curso em 90, em Lisboa. Aliás, entrei para o Porto também, depois decidi ir para Lisboa. Nunca me recordo muito bem porque é que fiz isso, mas... É porque és alentejano. Pois, eventualmente, sim. Fui para o Sul. E, portanto, entrei para o curso em 90 e fiz 2 anos. E depois tive a oportunidade de ir a uma entrevista no ateliê de João Luís. O curso não tinha interesse nenhum, aqueles primeiros 2 anos tinham sido um desastre. Eu também não tinha nenhuma relação com a arquitetura, venho de uma família de economistas, professores, não há ninguém em muitas gerações ligado nem à arquitetura, nem à arte, nada disso. A única relação que eu tinha tido tinha estudado 10 anos de piano para fugir à catequese, porque em Elvas, onde eu andava, era no mesmo dia, e o meu pai perguntou-me, eu fui para piano e fiquei lá durante 10 anos, para nunca ir à catequese.
e entrei para o ateliê de João Luís, tive a oportunidade de ir a uma entrevista, alguns em 92 ou assim uma coisa, e fui recebido por João Luís, mostrou-me o ateliê, mas eu tinha acabado o segundo ano, não sabia fazer rigorosamente nada. O João Luís, muito simpaticamente, ficou com o meu número de telefone e, passado uma semana, alguém me ligou do ateliê a perguntar se eu sabia fazer maquetes, porque era preciso fazer umas maquetes para uma exposição em Ljubljana, lembro perfeitamente. Ah, é? Para Eu lembro dessa uma exposição. maquete da Escola de Comunicação Social e outra das piscinas de Campo Maior. E eu, obviamente, menti, disse que sabia, claro. Claro. E fui para lá em grande dificuldade depois do segundo ano. Portanto, entrei para o ateliê de João Luís em 93 e estive até 2002, 2003 aproximadamente. E, portanto, coincidi com o Pedro. Quando eu entrei, fui trabalhar com o Pedro ou com a Inês, dependendo do projeto em que estava a trabalhar. Eles é que estavam coordenados esses trabalhos. E durante 4 anos, 3 ou 4 anos, coincidimos no ateliê. Eu não tive tempo de selecionar poucas imagens, peço desculpa, não é? E, portanto, vou passar assim muito rapidamente. Eventualmente é uma estratégia de não revelar uma proximidade ou um afastamento em relação à obra de João Luís, mas depois vocês tirarão alguma conclusão. Isto são primeiros trabalhos, são umas primeiras casas. Uma em Évora primeiro, esta em Oeiras, uns anos mais tarde. Todas estas duas casas são sempre reconstruções a partir de coisas que já existiam, embora muito transformadas e, portanto, quase nem se percebe aquilo que estava. Portanto, são roupagens sobre edifícios pré-existentes? Mais do que roupagens, são mesmo novas reconfigurações por completo, são processos muito violentos de demolição e muito de construção novamente, não é? Isto são projetos algures em 2003, 2004, não, minto, um pouco mais tarde, porque eu saí do ateliê de João Luís, algures em 2003, e depois tive 2 anos, aquilo tinha sido de tal modo intenso, que eu quando saí foi muito difícil sair do ateliê de João Luís, acho que demorei para aí 1 ano para conseguir sair, fomos negociando aquilo, mas eu nunca conseguia sair, e depois finalmente houve uma altura que eu disse mesmo que ia sair, e mesmo assim acho que depois só para aí 6 meses depois é que oficializámos que eu tinha mesmo saído. E durante 2 anos... Só 6 meses depois é que consumaram o divórcio. Exatamente. E durante 2 anos eu não fui fazer arquitetura. Portanto, quando saí não tinha sequer a intenção de ir montar o meu ateliê. Simplesmente Mas porquê? saí, estava muito cansado. Cansado ou desiludido? Tinha sido... Não, nada desiludido, pelo contrário, era muito intenso o ateliê. O ateliê tinha crescido muito também naquele período, portanto, já não me lembro exatamente quando é que o João Luís ganhou o concurso de Poitiers. Foi mais ou menos quando tu saíste. Foi um bocadinho depois. Quer sim, dizer, não, tu é que fizeste o concurso de o Poitiers. concurso fiz e ainda o Avant Projet. Pois. E depois saí a meio do Sim, processo, portanto, já não me lembro exatamente. sim. E o ateliê tinha crescido muito, portanto, quando eu entrei, estava o Pedro e a Inês, eram 6, 7, 8 pessoas, já não me lembro bem. E quando eu saí havia 13 espaços, havia ainda um na esquina, na mesma rua, não é? Mas isso era tudo por causa de Poitiers. Era muito por causa de Poitiers. Inflacionou aquilo tudo. E o ateliê tinha crescido para 20 pessoas, ou uma coisa do género. Pois. E, portanto, saí um bocado mais não por desmotivação, nem nada disso, mas saí simplesmente e durante 2 anos não estive a fazer projetos. Estava a fazer uma coisa para o programa Polis, na altura que me tinham convidado, que era gerir uma coisa que se chamava os projetos de referência, e depois convidei até o João Luís para fazer a ponte da Covilhã, que era um dos projetos que o Nuno Teotónio Pereira tinha proposto para a Covilhã. Também estiveste ligado aqui ao Polis de Matosinhos. De Matosinhos, sim, Ou aquela... seja, é a ti que se deve a escultura da Janet Eckelman, que é a entrada. E ao Eduardo Sotomor, em boa verdade, porque eu tinha, e ao Manuel de Sola Morales, porque ele é que propôs a Janet Eckelman, e eu tinha imensas dúvidas, fui ver a obra dela em Madrid, que estava na Arco na altura, não sabia... E que agora é um gostava ícone de daquilo. Matosinhos, não é? Esta rede Sim, suspensa. eu tinha maiores dúvidas sobre aquilo, portanto vim cheio de medo. O Manuel Sola Morales é que estava a insistir muito no trabalho dela, eu fui ver a Madrid, e depois vim sem saber se aquilo era bom, se não era, se gostava, se não gostava. E aquilo era para ser colocado ali, na Praça da Cidade de Salvador, não é? E agora? O arquiteto Sotomor é que disse... Já gostas? Gosto. Mas não desta em especial, de outras obras dela, não tanto esta aqui. E eu estava cheio de dúvidas, apresentei aquilo e o arquiteto Sotomor é que disse: não, mas isto é impecável, vamos fazer e tal. E ficou logo decidido, pronto, aquilo fez-se. Mas só passado, portanto, estas primeiras obras são de 2005, talvez, não é? Passado uns anos.
Isto é uma outra obra, que é uma estação biológica em... Esta ganhou, inclusive, o Prémio FAD. Sim, sim. E isto são obras... Esta obra até tem uma... Lembro curiosamente, portanto, estas, sem as querer catalogar, se têm mais a ver com o ateliê de João Luís ou menos a ver com o ateliê de João Luís, esta obra, em dada altura, que é uma obra que tem claramente a ver com o ateliê de João Luís, não é? Muito evidente, e em dada altura até lembro-me de uma história que alguém tinha vindo visitar o João Luís, uns arquitetos franceses, ou já não me lembro da história, que foi o João Luís depois que me contou, e eles queriam ir ver obras de João Luís, tinham-lhe mostrado uma imagem desta obra, como sendo uma obra muito recente que o João Luís tinha feito e que eles ainda nem sequer tinham Nem eu, nem lá visto fui. publicado. Mas Mas isso Mas perturbava eu acho que quando se põe o meu nome no Google, às vezes aparece. Mas perturbava-te essa confusão, digamos assim? Como? Perturbava? Se me perturbava? Não me perturba rigorosamente nada. A mim não perturba, eu gosto de ver Não, a quando mim ela também não lá me perturba aparece. nada, não tenho qualquer problema com isso. Esta obra é uma obra que está no ar, não por uma ideia a priori de suspensão ou do que é que seja, mas porque este programa não se podia construir no solo, porque isto é uma área de paisagem protegida, e, portanto foi uma espécie de subterfúgio bela resolver este programa no ar. Estou perdoado. Já agora, ao bocado falávamos da cor, o uso do negro, que é uma cor que uma cor ou uma ausência de cor que tu também usas muito, João Luís, um pouco para criar uma certa ideia de profundidade ou de alheta. Não te vestes só de preto, também usas o preto. Nunca me viste de preto. Estou a brincar. Isto é azul. Mas o uso do preto é muitas vezes um subterfúgio ou a criação de uma ilusão que com a luz e com o contraste com o branco permite tornar essas profundidades mais intensas. Estou a pensar, por exemplo, na ponte da Covilhã, Sim. o facto de tu usares essas duas cores no mesmo pilar, por exemplo. Não é? Pois. Não, na ponte da Covilhã acho que resulta muito bem, porque deixa aquele plano exterior de um lado e do outro com 225 metros, 70 metros ou 50 e tal de altura, com a espessura da tinta. Mas as cores normalmente são um recurso, é um bocadinho como tu dizes, é nessa da Covilhã, eu quando comecei a ver que a chapa estava ondulada, tentei reagir àquilo e encontrei essas cores, não são muito originais, mas tinha a ver com a circunstância da obra. Nunca pensei a prioristicamente em cores, normalmente as cores aparecem às vezes como reação à maneira como a obra depois se relaciona com o que já lá está. Mas o uso do preto, já lá estava. o uso do preto que é recorrente, tem a ver com essa tentativa de criar uma profundidade que não existe, criar uma espécie de ilusão de ótica? Ou... Talvez. Não, eu estou a dizer isso porque depois nos vossos auditórios nos Açores também há esse uso, não é? Desculpa, que é o basalto. É o basalto. E aqui há claramente esta ideia também de fazer o edifício levitar. Aqui havia uma ideia muito simples, que era a parte do edifício que Não está podiam suspensa. pousar. A parte do edifício que está suspensa é pintada de branco, não é? E a parte do edifício que toca no chão é sombra, não é? Está recuada, é pintada de preto. Nem é pintada de preto, por acaso, isto é um aglomerado negro de cortiça que faz o isolamento que está, que fica à vista. Tu também trabalhas com artistas, porque aparece sempre aqui... Sim. Ou é sempre com o mesmo artista? Não. É sempre a Fernanda Fernanda, Fragateiro, não é? tem sido sempre a Fernanda Fragateiro, porque, já não me lembro bem porquê, como é que começou, mas em dada altura nós tínhamos ateliê ao lado um do outro, na rua, na Baixa, em Lisboa, e portanto encontrávamos todos os dias, almoçávamos juntos e não sei o quê, e sempre que havia um momento qualquer dos projetos em que eu não conseguia resolver melhor aquilo, telefonava à Fernanda, a Fernanda ia lá e ajudava a resolver. Isto é um outro projeto em Moura, é um museu. Eu não vou propriamente explicar muitos projetos, isto é um projeto que ainda está em construção, muito longo, vai demorar 20 anos a fazer, ainda só está feita uma parte. Vou passar muito rapidamente. Eu há pouco estava a dizer, não fui aluno do João Luís, porque o João Luís naquela altura, quando eu entrei para o ateliê, estava a sair, ou tinha saído da faculdade, num processo muito conturbado lá na escola. Mas na realidade eu também, um pouco como o Pedro Domingos, quando tive a oportunidade de ir para o ateliê de João Luís, praticamente
não deixei de ir às aulas, mas desinteressei-me muito das aulas. Aquilo realmente tinha muito pouco interesse quando comparado com uma certa intensidade que havia no ateliê. E, portanto, dediquei-me claramente ao ateliê e, portanto, acabei por fazer 3 anos de formação com o João Luís sem nunca ter sido seu aluno, digamos assim, não é? Isto é uma obra que continua, agora vai ter uma segunda fase. Está construída em cima de um baluarte que já lá existia. Isto é a segunda fase que vai agora começar a construção. Isto depois é um outro projeto que eu acho que já é um pouco diferente daqueles primeiros. É um concurso feito em conjunto com a Inês Lobo. A Inês e o Pedro saíram do ateliê em 97. Eu, nessa altura, fiquei, por indicação da Inês, tinha estado a trabalhar no projeto do Pavilhão do Conhecimento dos Mares e fiquei a tomar conta da obra do Pavilhão do Conhecimento dos Mares, que era uma coisa surpreendente, não é? É um pouco o que o Pedro disse há pouco. O João Luís confiava nas pessoas de uma forma, às vezes, até um bocado desbravada e parecia quase com uma certa inconsciência, porque quando eu fui tomar conta da obra do Pavilhão do Conhecimento dos Mares, eu nunca tinha praticamente tomado conta de uma obra e estava a tomar conta da obra mais complexa que já se tinha feito alguma vez no ateliê. Não é? Mas eu não me tinha ido embora, atenção. Não, eu sei. Mas eu lembro-me de uma história muito engraçada nessa altura, que era um engenheiro que tomava, que era o diretor de obra, sim. e que num dia, depois vinhamos de uma reunião de obra e ele estava de género a repreender, não te lembras disso? Lembro. E ele dizia, o arquiteto ainda tem muito que aprender para chegar aos calcanhares, ou qualquer coisa do género, da arquiteta Inês. E tu respondeste super bem. Mas, ó engenheiro, nesse sentido está a pensar, eu nunca lá vou chegar. Essa relação que vocês estabelecem, os ex-colaboradores do João Luís, é interessante e fazem concursos juntos, trabalham em colaboração. Há um certo sentido de família? Sim e não, porque eu, por exemplo, nunca mais voltei a trabalhar com o João Luís desde que saí do ateliê. Eu digo Nunca aconteceu. os que saíram do ateliê do João Luís, os dissidentes do João Luís. Também nunca trabalhei com Não o há Pedro, dissidentes curiosamente. que eu saiba. Mas com Mas também nunca fizemos nada depois de tu saíres, pois não? Não, mas entre eles, não é? Há aqui uma... Entre eles. Sim, parece que... Pois, é um bocado isto. Parece que sim, de facto há aqui uma espécie de linguagem que falamos todos, os que passamos ali. Não, e mesmo a uma grande possibilidade de intensidade. colaborar em concursos. Não, com a Inês é uma coisa um bocadinho diferente, no caso do Pedro, porque eles tiveram ateliê juntos, etc. No meu caso, porque a Inês convidou-me para ser assistente na faculdade, ela dava aulas em Lisboa e, portanto, quando saiu do ateliê, eu fui dar aulas como assistente da Inês e desde aí estive sempre a dar aulas. Não é? E depois fizemos só fizemos este trabalho em conjunto, em boa verdade, e estávamos os dois inscritos no concurso autonomamente. E depois, um dia qualquer ao almoço, apercebemos que íamos os dois concorrer um contra o outro e decidimos fazer concurso juntos. E ganhámos o concurso. Esta, que é a Escola de Arquitetura e Artes da Universidade de Évora, não é? Depois, é curioso este processo também, porque é um processo feito... Curiosamente, é um projeto que eu já acho que é um pouco distante de coisas que o João Luís fez, por razões não muito objetivas, mais práticas, porque tinham constrangimentos económicos muito fortes, etc. E depois acabámos por nos cruzar com o João Luís neste processo, porque o João Luís tinha sido convidado para dirigir o curso de Arquitetura em Évora. Exato. E nós estávamos Era a o participar dono da obra. Era o dono da obra. Era uma espécie de dono de obra, exatamente. Nós tínhamos umas reuniões com Mas um dono de obra que pessoas. chega já com o projeto aprovado. Não? Ainda conseguiste fazer alterações no projeto? Não, eu não tive influência nenhuma no projeto. Não. A única influência que tive, e acho que ainda bem, foi na altura até do concurso, porque o reitor tinha pensado, e eu gostava imenso do reitor, que era o Jorge Araújo, tinha pensado demolir os edifícios que afinal ficaram e manter um que era horrível, que estava no sítio daquele metálico. E eu consegui que ele mantivesse os outros todos e que demolissem este aqui. Isso acho que foi uma coisa bastante positiva.
Isto é um projeto muito pragmático, não é? Isto tinha um orçamento limitadíssimo, eram 500 euros por metro quadrado que era possível gastar. E eu lembro que nós, no início do processo, depois de ganharmos o concurso, na primeira reunião com a reitoria, dissemos logo isto é impossível, porque nos lembrávamos que em 1993 ou 92 o edifício da Escola de Comunicação Social de João Luís tinha custado mais ou menos 100 contos por metro quadrado, não é? Sim, Que eram 500 euros. Já estou um bocado perdido nos contos, pois. Mas Não, era. nós lembrávamos disso, Eu lembro portanto, dizíamos, lembro dos é valores. impossível, que não é possível fazer isto porque se em 92 ou 93 Custou 500 euros, pois. com todos os regulamentos que é preciso agora cumprir, não é? É Mas impossível. conseguiram. Pois, e tivemos que conseguir, não havia outro remédio, e, portanto isto ficou tudo muito mal construído, é um processo muito de pré-fabricação, etc., não é? E eventualmente, portanto, afasta-se muito já de qualquer espécie de ambição estética, se quisermos, não é? E eventualmente por isso é que ele depois se parece afastar já de coisas que têm mais a ver com a obra de João Luís. Mas funciona Mas, muito bem curiosamente, por como escola. exemplo, eu vejo, por exemplo, nesta última obra da Inês, na Angra do Heroísmo, vejo um bocadinho Sim. a influência desse pragmatismo exportado para a própria obra, não é? Para uma nova fase da obra dela. E mesmo a construção metálica, etc. Sim. Não, mas eu em relação à intervenção que acho que é mais tua, que é do edifício existente. E esta? As intervenções sobre os edifícios existentes... Não, esta aqui acho que não tem muito a ver comigo. Mas não, acho que não tem muito a ver comigo. Mas a do edifício existente. Eu lembro de ter ido, a primeira vez que dei aulas em Évora, com os meus alunos a este edifício, porque estávamos a fazer um trabalho sobre os leões, e chegámos a uma sala destas que por ali há, com as vigas de madeira e com os elementos metálicos e tal, e eu perguntei-lhes, imaginem lá, o que é impossível acontecer numa sala como esta? E concluímos que praticamente nada, ou seja, que aquelas salas que vêm da Revolução Industrial e que há em todo o mundo, que nós chegamos aos Estados Unidos, em França, ou o que é que seja, há edifícios parecidíssimos com este. E isso foi interessante, e isto era um pouco para explicar que a especificidade funcional depois pode ser ultrapassada com pequenas coisas, e acho que o vosso projeto que demonstrou isso bastante bem. Vou avançar depressa. Isto depois é um projeto que é uma coisa estranha também, porque já não me lembro muito bem quando, mas isto é uma coisa de 2013, um concurso que fizemos para um hotel na Letónia e ganhámos. E portanto isto é uma coisa que... E ganhámos com uma proposta bastante, aparentemente um pouco disparatada, porque havia uns edifícios, um hotel já existente que o cliente tinha comprado, e era preciso manter a estrutura do hotel, e neste sítio, que é ao pé de Riga, em Jurmala, na costa do Báltico, há uma série há uma costa para aí com 10 km e mais ou menos a cada quilómetro há um hotel que sobressai acima da cota da Copa das Árvores. Não é? É uma coisa que hoje em dia já é impossível fazer ali, mas aqueles cerca de 9 ou 10 edifícios que lá existem podiam manter-se naquela condição. E, portanto, o cliente, era um requisito do concurso, manter a estrutura do hotel existente para conseguir tirar partido daquela vista sobre a Copa das Árvores, sobre aquela paisagem incrível. E nós ganhámos o concurso propondo fazer uma espécie de inversão daquilo que é um diagrama típico de um hotel, em que normalmente o embasamento público, com as áreas públicas, etc., o lobby, os restaurantes, estão cá em baixo e as suítes lá em cima, e nós propunhamos colocar no último piso esse corpo dos espaços públicos, etc. Isto portanto, foi assim um processo de grande liberdade, não é? E muito curiosamente conseguimos ganhar o concurso com essa proposta muito radical, que naquele sítio nos parecia muito... E lá voltamos nós porquê. ao princípio. Exato. E que naquele sítio nos parecia perfeitamente possível, não é? Aquilo claramente era uma coisa que não faria... Mas é realmente o construtivismo russo que permite esta ideia. Exatamente.
Isto depois é um projeto que tem vindo a avançar muito lentamente, entretanto parou, agora em princípio vai-se retomar, porque agora já não é possível outra vez manter aquela cota e, portanto, é mesmo necessário rever o projeto. E ele agora já voltou a ser outra vez aquele esquema clássico de um hotel com um grande embasamento com o programa todo, um grande ator central e depois uma série de corpos que se vão balançando claramente em suspensão com uma grande estrutura e voltaram a estar no piso de cima o corpo das suítes. Portanto, os cortes são outra vez inversos, não é? Portanto, isto fez o seu percurso e agora já é uma coisa toda ao contrário outra vez. E depois, isto é um outro projeto de uma pequena casa que vai agora começar a obra. Já existe uma casa existente, é lá perto, em Ixquil, é também perto de Riga. E é um convite depois do ateliê que eu convidei para trabalhar connosco no projeto do hotel, que depois nos convidou, entretanto, para fazer mais alguns projetos. Isto é uma reconstrução, outra vez, daquela casa que se via ali há pouco, utilizando um tijolo maciço de demolições de duas formas diferentes, assinalando um bocado o que é que são as partes da casa que permanecem e as partes que são acrescentadas, não é? Uma espécie de arqueologia que fica patente. Isto é uma coisa também um bocado diferente, que é um projeto em Cabo Verde, no Mindelo, neste sítio de onde a fotografia é tirada. E isto são projetos que vão sendo diferentes uns dos outros, mais por fruto da geografia em que se constrói e das circunstâncias. Por exemplo, este é um pequeno edifício com 4 habitações, muito pequeninas, que é todo feito em pedra porque não há dinheiro para nada, não é? E como não há dinheiro para nada, faz todo em pedra, porque o que é barato em Cabo Verde é a mão de obra, não é? E, portanto, ele tem uma série de escadas por fora que ligam diretamente às pequeníssimas casas e depois a construção é toda feita em pedra. E eu vou acabar um bocadinho, curiosamente, pelo sítio onde o João Luís e o Pedro começaram. Eles começaram por mostrar, mas isto não foi combinado, começaram por mostrar uma imagem dos ateliês, do ateliê de João Luís e do ateliê de Pedro, e eu vou terminar com uma imagem do ateliê, neste momento, que é um armazém que conseguimos encontrar meio perdido, mesmo no centro de Lisboa, ao pé da Avenida Liberdade. É um projeto dentro de um edifício do Norte Júnior, que conseguimos comprar e que foi recuperado de uma forma muito simples, não é? E para o qual, mais do que o projeto em si, que é extraordinariamente simples, o que há é uma ideia de ateliê um bocadinho diferente daquilo que foi a minha experiência no ateliê de João Luís, porque para este espaço eu convidei uma série de arquitetos, meus amigos, todos formados nestas escolas de Lisboa, digamos, no ateliê do João Luís, ou no ateliê da Inês, ou no ateliê do Manel Mateus, para formarmos em conjunto uma espécie de ateliê maior, não é? E é isso que temos estado a fazer, é uma coisa muito experimental, tem 3 anos, 3, 4 anos. Não é um coworking? Não é um coworking, e é uma espécie de ateliê de ateliês, não sei bem definir melhor isto, porque é uma coisa um bocado diferente daquilo que foi a minha formação como arquiteto no ateliê de João Luís, mas isto tem só a ver com uma coisa... também começou um bocado assim. Pois é verdade. Eram 3 ateliês naquele piso. Isto tem que ver um bocadinho comigo também. Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas. Gosto muito desta ideia de partilhar ideias, de as discutir, etc. Tenho ideia que os projetos que eu próprio faço saem melhor quando são mais discutidos e mais participados. E, portanto, era também um bocadinho uma ideia de conseguir ultrapassar uma certa crise de ter um ateliê muito pequeno, ou de vir a ter um ateliê muito pequeno, ou de estar sempre nestas oscilações de haver muito trabalho ou haver pouco trabalho. E, portanto, a ideia era conseguir manter sempre um ateliê com uma grande capacidade de produção para todo o tipo de desafios que pudéssemos vir a enfrentar, não é? Portanto, o ateliê principal é este do lado esquerdo, é uma planta relativamente grande, depois ainda tem uma mezanine, e depois, agora mais recentemente, conseguimos comprar também o do outro lado, um outro armazém que há do outro lado. Isto fica mesmo em frente, curiosamente, à igreja que está ali em exposição do Nuno Teutónio Pereira e do Portas, que tem também, este espaço tem também um atravessamento por dentro, o pátio que esteve agora a ser recuperado,
e o outro lado do pátio, onde estamos agora a fazer mais ou menos aquilo que já tínhamos feito do outro lado. E pronto, e daqui vai resultar qualquer coisa, não sei muito bem o quê. Muito bem. Queria uma salva de palmas para os dois. Nós já não temos quase tempo. Não temos mesmo. Não. Queria só saber se alguém quer fazer uma pergunta. Vou deixar fazer uma pergunta aos nossos convidados desta tarde. Se calhar está toda a gente com vontade de ir embora. Bom, então faço eu a última pergunta. Vocês consideram que existe uma escola-ateliê que começa no ateliê do João Luís e que se prolonga, ou essa escola-ateliê transformou-se em muitas outras escolas-ateliê? Como é que ela é que tu estás a tentar montar, de alguma forma? Eu acho que há claramente uma formação no ateliê de João Luís, não é? Nesse sentido, sim, de escola, claramente, não é? Eu fiz o curso lá, em Boa Verdade, o Pedro foi aluno do João Luís e depois foi para lá também, e, portanto, há essa aprendizagem que tem a ver com o ateliê de João Luís e que depois, à qual se alia uma enorme intensidade de discussão e de trabalho, e é isso que eu acho que é muito interessante. Há assim uma espécie de linguagem comum. Eu lembro quando fui para o ateliê, quando estava no segundo ano, aquilo era extraordinário porque era tudo abstrato. O João Luís fazia umas maquetes com um maço de tabaco, um molho de chaves e umas coisas que estavam em cima da mesa e falava com o Pedro e a Inês e eu assistia, não é? E não percebia nada daquilo, rigorosamente, e acho que durante uns anos não percebi nada daquilo, mas depois aquilo era apaixonante, aquela intensidade e aquela enorme abstração de conversas quase surrealistas, que de repente, quando aparecia uma pessoa fora daquele contexto, não percebia absolutamente nada do que estava a ser discutido e que depois se transformavam em coisas em betão, etc. Não é? Eu acho que é mais isso. Eu consigo agora ver até várias questões. Uma é, estamos aqui nós, mas podiam estar aqui outras pessoas, outros ateliês que estão a fazer excelentes projetos. Alguns nomes já falámos aqui, mas haveria mais, que vêm todos da mesma matriz, terem trabalhado de alguma forma com o João Luís. E parece-me que, assim, em jeito final, que eu acho que o que é mais interessante neste processo não é tanto ver se a sequência, não é? O legado, se é linguístico e formal ou se é de outra natureza. Eu ainda bem que é de outra natureza, que não é puramente linguístico e formal, e tem a ver com uma postura, com uma maneira de olhar e encarar a arquitetura, essa sim, decisiva para resistir à própria profissão, e isso o João Luís mantém. Eu às vezes, quando estou com ele, até estou às vezes cansado, e digo, João Luís, não desiste, está sempre no limite. E isso é incrível. Nunca abaixa os braços. E isso é ótimo para nós, até mais novos. Não, espera lá, já estava aqui com vontade de desistir. Não, vamos seguir. E esse legado tem realmente... que começa realmente no João Luís. A semana passada, supostamente, tinham aqui a sessão com o Souto Moura e, se calhar, iriam ver os ateliês a seguir, mas teria que se ver tudo para trás, não é? Távora, Cisa, aqui tudo começa com o João Luís, de alguma forma, em Lisboa, mas que já tem uma rede bastante alargada de pessoas que estão próximas e que querem estar próximas e que se revêem e que admiram. Ainda agora, recentemente, fomos fazer uma visita guiada ao Terminal de Cruzeiros. Gostámos imenso da visita, com o João Luís a explicar o trabalho. Os ex-colaboradores fizeram uma visita? Era uma visita E amigos, aberta. mas era imensa gente, duas, aliás. As duas sessões, e portanto essa continuidade acho que existe, mas supera as questões linguísticas e formais. Ainda bem, por duas razões. Por um lado, seria sempre um género de caricatura das obras do João Luís. Não, exato, uma caricatura, portanto, mais vale o original. Por outro lado, podíamos fazer concorrência ao filão de ouro do que o João Luís tem, que é de fazer estes projetos impecáveis dentro desta matriz. Não, eu já agora gostava de fazer um comentário, penso que será final, porque estamos já a perder o avião. Mas o que eu gostava de dizer é que gostei imenso de ver os trabalhos do Pedro e do João, a grande parte deles não conhecia. Concordei com tudo o que foi dito, exceto talvez quando tu disseste que fizemos muitas asneiras. Está bem, mas eu acho que não, porque a responsabilidade é sempre minha.
E como sabes, eu estou sempre atento e as asneiras, se existiram, também são minhas, mas eu, como tenho um sentido ligeiramente autista de achar que se as coisas correram mal, uma parte da culpa é nossa, outra parte é ou do cliente ou do mundo, quer dizer, há qualquer coisa que não correu bem, vamos continuar a lutar e para a próxima. Justificar. Exato, não. Ali, não. Sim, não, mas eu percebo, não, claro. Mas o que eu realmente acho é que tu vês, por exemplo, nós estamos sempre a pensar e a referir-nos ao CISA, e o CISA tem enorme influência que não se pode comparar com a de ninguém em todo o mundo e, no entanto, não existe propriamente facilmente uma ligação direta de pessoas que estão a trabalhar. O Eduardo, por exemplo, que é talvez o mais próximo dele, também é o mais distante, e isso é extraordinário. E eu acho que é esse tipo de verdade que nós todos temos que procurar e não imaginar que fazemos escolinhas e como é que se diz, genealogias, ou o que é que seja, acho que isso não tem interesse nenhum. Sim, há uma diferença entre escola e escolástica, não é? Ou seja, sim, mas mesmo, eu acho que a questão da escola, porque repare, eu se calhar já não temos tempo para isso, mas eu entendo que as escolas, mesmo tu há bocadinho dizias que as escolas em Lisboa são os ateliês, é o que for, quer dizer, é um esforço enorme de construção, mas se nós, em vez de pensarmos em arquitetura, e sabemos que em arquitetura há escolas fantásticas, Zurique, eventualmente Mendriz e outras, e a Escola do Porto, Navarra. já que aqui estamos. Mas o que eu gostava, sobretudo, era que as escolas nos provocassem, quem está a estudar, sobretudo, para dominar uma série de matérias e ficar com curiosidade sobre outras, que criassem uma certa autonomia e uma grande independência em relação aos professores e aos mestres e aos que já trabalharam antes, porque acho que esse processo de libertação e de criação de ferramentas é o mais interessante para uma escola. E a generalidade das escolas de arquitetura estão muito longe disso. Por acaso, a que eu gosto mais é a de Zurique. Estivemos lá uma vez juntos e andaste-me a mostrar imensas coisas, gostei imenso de lá estar. E é realmente sempre uma referência para mim. Mas eu prefiro matérias codificadas e desdramatizar o ensino e preparar as pessoas para serem tão autónomas como, a comparação é perigosa, como se fossem artistas. Porque os artistas não se ensinam uns aos outros, não têm esta espécie de artesanato a que nós muitas vezes nos entregamos. E eu sempre lutei contra isso. Acho que cada um deve ser completamente autónomo, tão próximo de si próprio quanto consiga, e seguir o seu caminho, e depois temos que ser todos solidários e amigos daquilo que nos interessa e das pessoas que nos interessam. Muito bem. Muito obrigado. Bom. Queria apenas chamar a atenção que de hoje a 8 vamos iniciar um novo ciclo dentro deste ciclo. Vamos ter aqui coletivos de arquitetura, que no fundo trabalham numa lógica distinta, se quisermos, desta ideia de linha, trabalham mais numa lógica de constelação e, portanto, vamos tentar perceber se há uma nova fase na arquitetura portuguesa em que o ateliê não é tão presente, mas é mais a relação, como aqui alguém dizia, entre várias pessoas que trabalham em vários quadrantes. Portanto, de hoje a 8, aqui novamente, vamos continuar e agradecia que pudessem voltar e trazer mais pessoas. Muito obrigado.